Bom dia, é um prazer muito grande falar com você. Deputado, qual é a avaliação que o senhor faz do relatório apresentado por Marco Maia na CPMI da Petrobras? É um relatório chapa branca, é um relatório preparado pela Petrobras e pelo governo, né, e apresentado na nossa CPMI da Petrobras. E nós, evidentemente, diante disso, vendo que não há aquilo que deveria ter num relatório final, indiciamentos, saber de tudo que está acontecendo e levar as informações. O fato que chama a atenção é que há 3 anos nós tentamos instalar esta CPI da Petrobras na Câmara Federal. Uhum. E o governo PT e a sua base, por todos os meios e forças, não permitiram isso acontecer. Há 3 anos, portanto, isso é antes da Operação Lava Jato. Sim, é de 2011, nós estamos tentando instalar esta CPI Baseados no que lá em 2011? Porque isso já vem de muitos anos. Se você olhar lá em 2009, já foi arquivada uma CPI da Petrobras no Senado. E qual era a nossa ideia? Era retomar a CPI pela Câmara, só pela Câmara. E aí no final, o Senado instalou outra, então nós resolvemos pedir apoio ao PMDB, e parte do PMDB nos apoiou, para instalar essa CPI mista, né, Câmara e Senado, em abril deste ano de 2014. Uhum. Então, durante todo esse tempo, de todas as formas, tentaram impedir a instalação dessa CPI com tudo que estava acontecendo. E hoje, com as informações que estão sendo colocadas, disponíveis na CPI, e todas as informações da Operação Lava Jato, nós estamos vendo que essa CPI ela não foi instalada lá atrás porque vinha sendo assaltada, né, por uma organização criminosa que tomou conta, partidarizando diretorias, estabelecendo percentuais de propina e distribuição desse dinheiro do superfaturamento por operadores indicados pelos partidos. Esse é o fato, né? E agora nós queremos discutir um relatório alternativo a esse que foi apresentado. Vocês apresentam esse relatório na quarta-feira? Na próxima quarta-feira. Nós temos prazo internamente entre nós, temos um grupo estudando até domingo. Na segunda-feira devemos praticamente fechar, para na terça de manhã nós darmos os últimos retoques para apresentar na quarta-feira. Deputado, nos governos passados, nos governos do PSDB, quando o PT realizava esses relatórios paralelos nas CPMIs ou nas CPIs, né, se dizia que não tinha validade nenhuma, que era uma questão política, mas não tinha validade nenhuma. Tem alguma validade um relatório como esse? Porque, afinal de contas, o Ministério Público já indiciou. Pelo que está se vendo aí, vamos ter outros desdobramentos, mas na denúncia de ontem já foram aí empresários, executivos da Petrobras, doleiros, muita gente indiciada. Tem alguma validade fazer um relatório paralelo? Sim, tem, claro que tem. Pelo seguinte, mesmo que você seja voto vencido na Comissão Parlamentar de Inquérito, você tem todo o direito de apresentar ao Ministério Público o teu relatório e pedir do Ministério Público providências de acordo com o que foi apresentado. Por exemplo, na CPMI do Cachoeira, que terminou em 2012 e foi também num período eleitoral, na campanha municipal, nós chegamos ao final e fizemos um relatório. Este relatório ele foi apresentado ao Ministério Público e teve grandes desdobramentos. Tanto é verdade que as empresas da época envolvidas, aí as empresas de fachada, que documentavam e retiravam dinheiro para poder distribuir, algumas da Operação Lava Jato são as mesmas daquela época. Ou seja, de lá para cá o próprio Ministério Público e a Polícia Federal já tinha todas as informações daquela CPMI que ajudou a desdobrar agora na questão da Petrobras. E tem muito ainda a desdobrar a partir daí. Bom, o desdobramento que a gente imagina do Ministério Público Federal, dessa Operação Lava Jato com a Polícia Federal, são os nomes de políticos, que esses não apareceram ainda pela estratégia do Ministério Público Federal. Esses nomes ficam para o final, para que não se tenha aí foro privilegiado para políticos nesse momento. Alguns se diz que não se reelegeram e com isso devem ir para a justiça comum. O que vocês podem fazer? Quem seriam as novidades de um relatório paralelo? Quais os indiciamentos que vocês podem propor que não estão propostos na ação até aqui? 36 foram indiciados ontem. Pois é, veja você, o caso do João Vacari Neto. João Vacari Neto, tesoureiro nacional do PT, quer dizer, não bastou o tesoureiro anterior Delúbio Soares ser condenado do mensalão e preso, né?
Não bastou isso como exemplo para o país e para o mundo. Continuou a mesma operação de uma forma mais sofisticada, como disse o próprio Procurador-Geral da República, né? É uma aula de crime, né? A estrutura que se montou. Então nós temos agora o João Vacari Neto, que é o operador das propinas das diretorias indicadas pela Petrobras. Tanto o Renato Duque, que era o indicado pelo Zé Dirceu do PT, tanto o Paulo Roberto Costa, que era indicado do Janine do PP, e tanto quanto é o Cerveró, indicado pelo PMDB. Todos estes faziam parte dessa diretoria e com as obras superfaturadas deviam propinas em percentuais a serem entregues a cada um deles. Quem era o operador? João Vacari Neto. Como é que não vamos indiciar alguém que público e notoriamente se sabe que era operador de todo este esquema de tomada de dinheiro da Petrobras para abastecer partidos, políticos e campanhas eleitorais? Que ainda não está iniciado pelo MPF, né? Ainda. Não. Certo. Me diga o seguinte, na reportagem do dia 8 de dezembro do Estadão, o Ricardo Brito e a Daiane Cardoso, repórteres, tratam do relatório esse, não se sabia ainda quando vocês apresentariam, agora temos a data, quarta-feira da próxima semana, falando ali que poderia haver, inclusive, pedido de indiciamento da presidenta Dilma Rousseff. Tem essa possibilidade mesmo? Possibilidade tem, né? Nós estamos estudando isso, porque você também não pode fazer um indiciamento de algo que não tem substância, né? Não tem indícios que levem a isto. Por exemplo, qual é o meu pensamento aí que eu estou discutindo internamente com a assessoria e com os demais líderes de oposição? O indiciamento poderia se dar, né? E nós estamos estudando isso, com relação à decisão que ela tomou como presidente do Conselho, autorizando, avalizando a compra da refinaria de Pasadena. Isso aí é um fato da maior gravidade. E tanto é verdade que lá atrás, no início, quando surgiu a Operação Lava Jato, em março, ela mesma deu uma declaração dizendo que tomou a decisão por ter recebido um relatório resumido e falho tecnicamente. Ora, mas se tem um resumo que é falho e uma compra de milhões e milhões de dólares, ninguém vai autorizar com resumo técnico e com falhas, né? Você ia buscar mais, não vamos aprovar isso aqui, vamos buscar mais informações. Então, neste caso, não é só a diretoria da Petrobras que apresentou a proposta da compra de Pasadena. O conselho todo o conselho, está igualmente responsável pela compra de Pasadena, porque quem autoriza é o conselho. Quando se fala na corrupção dentro da Petrobras, setores do governo dizem, olha, essa corrupção não começou agora. Né? E teria começado, inclusive, no governo Fernando Henrique, ou pode ser antes do governo Fernando Henrique. Nunca se precisou muito a data do início da corrupção. Vai sobrar só para os últimos 12 anos? Olha, não é questão de 12 anos. A questão de corrupção é inerente, infelizmente, à vida humana, às fraquezas humanas, né? Não é de agora, não é de ontem, nem de antes de ontem, nem no governo anterior. A discussão não é esta. A discussão é por que é que se montou uma quadrilha dentro da Petrobras, com indicações políticas, com valores e percentuais determinados, para que diante das obras superfaturadas, esse dinheiro ia para partido político, campanhas políticas e também para políticos de uma maneira geral. E aí os próprios diretores da Petrobras e gerentes, tanto é que um gerente está devolvendo 250 milhões de reais da sua conta no exterior, quer dizer, a que ponto chegou isso? É porque isso vem desde 2004. Tão logo terminou o mensalão, imediatamente começou esse novo esquema montado perante a Petrobras. Isso, evidentemente, Felipe, vai desdobrar para fundos de pensão, Eletrobras, isso aí, o que se criou é uma grande organização criminosa que lá atrás, o procurador Luiz Fernando, lá atrás, ele escreveu dizendo isto. O PT é uma organização criminosa que chegou ao poder e lá quer permanecer indefinidamente a qualquer preço. Me diga o seguinte, com relação à Eletrobras e outras estatais que foram inclusive citadas por Paulo Roberto Costa no seu mais recente depoimento no Congresso, naquele depoimento onde houve ali a presença também do Nestor Cerveró. Essa situação de Eletrobras e outros, nesse mandato não dá mais tempo. Vocês iniciam 2015 pedindo CPI de Eletrobras, de outras estatais? Sem dúvida, estamos trabalhando isso aí desde que a CPMI da Petrobras
foi empastelada, né? Não deixou avançar. Desde abril, quando instalou, nós estamos pedindo a quebra de sigilos das empreiteiras, dos diretores, das pessoas envolvidas na Petrobras. Foi negado durante todo o tempo, aí veio a Operação Lava Jato, aí veio o desdobramento disso, aí vieram os grandes executivos das empreiteiras presos, né? Então tem Eletrobras, tem fundos de pensão. Copa do Mundo, Felipe, Copa do Mundo. São as mesmas empreiteiras dos superfaturamentos da Petrobras, são as mesmas empreiteiras dos estádios, né, e dos gastos públicos da Copa do Mundo, né? Basta ver o estádio do Corinthians, que foi uma imposição do ex-presidente Lula para que a empresa construísse o estádio do Corinthians para a Copa do Mundo. Então tem muita coisa ainda a ser investigada, e tenho certeza que não só o Ministério Público, a Polícia Federal, mas um grupo de parlamentares no Congresso Nacional quer fazer valer as prerrogativas do Parlamento brasileiro. Deputado Rubens Bueno, vamos aguardar, portanto, quarta-feira, quando vocês, a partir do final de semana, a partir de segunda-feira, fazem aí o resumo, né, desse relatório final, quarta-feira apresentam aí. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, felicidades.